No vídeo anterior, eu apresentei para você a análise do mapa de correlação, mas eu acredito que tenha ficado faltando exatamente a conclusão final. Então eu acrescentei aqui para você. As variáveis Last New Job e Training Hours têm correlação próxima de zero com a variável alvo e poderiam ser descartadas. Concorda aqui comigo? Observe. Veja que Training Hours tem menos 0,014 e Last New Job menos 0,082. Ou seja, é tão próximo de zero a correlação com a variável alvo que basicamente indica que não há correlação. Ou seja, essas duas variáveis elas não seriam úteis para poder analisar o que nós queremos neste projeto. Então elas poderiam ser descartadas. Já as outras duas variáveis, o CDI e a experiência, têm uma correlação positiva. Embora ainda baixa, a correlação é positiva com a variável alvo. É basicamente isso que nós queremos extrair de um mapa de correlação que mostra a correlação entre variáveis numéricas. Mas e as variáveis categóricas? Temos que aplicar algum tipo de técnica um pouco diferente. Para esse projeto, eu estou trazendo o WE e o IV. Uma outra estratégia também muito usada é a associação. Nós usamos correlação para variáveis numéricas, associação para variáveis categóricas. Eu vou trazer isso em um projeto mais à frente para você. Vou apresentar o WE e o IV. Você encontrou no item anterior um manual em PDF descrevendo o que são esses dois itens. É importante ler o material, ok? Basicamente o que nós queremos é o mesmo que nós fizemos com a correlação. Só que na correlação nós usamos variáveis numéricas. Agora eu tenho variáveis que representam uma classe, uma categoria. Eu não posso usar a correlação. Simplesmente não é algo viável. Então, por conta disso, eu vou usar uma estratégia um pouco diferente. Tanto WE quanto IV são, na verdade, técnicas de seleção de recursos. O próprio mapa de correlação é uma técnica de seleção de recursos, tema também que eu vou abordar em mais detalhes em projetos futuros aqui no curso. Basicamente, eu quero o seguinte: eu preciso de todas as variáveis para poder chegar à conclusão dentro desse meu projeto? Eu preciso verificar essa informação. Eu então vou criando procedimentos de análise de acordo com o tipo da variável, se é numérica ou categórica. Pois bem, vamos então calcular o WE e o IV. E então interpretamos o resultado com base nessa tabelinha que eu coloquei aqui para você, para usar como referência, mas que também está no manual em PDF do item anterior. Eu uso o WOE para calcular o IV. WOE é o peso da evidência. IV é o valor da informação. Eu vou executar as células, mostro o gráfico final para você, volto e explico o código, que aliás é bem simples por sinal. Vamos primeiro executar esta célula. Na sequência, executamos o plot do valor de informação e aqui está. Isso aqui é o meu resultado final. No gráfico acima, podemos ver a ordem dos recursos com base em seu poder preditivo em relação ao alvo. Com base no seu valor IV, a variável que indica se o profissional está ou não matriculado em um curso universitário é um preditor médio, é a primeira linha verde aqui no gráfico. Já as variáveis experiência relevante e nível educacional são preditores fracos, são as duas próximas. E as outras variáveis são inúteis para a previsão. Então, por exemplo, o gênero, está vendo aqui que é a última variável no gráfico? Ela tem um IV muito baixo, o que isso indica que é uma variável que não vai fazer a menor diferença para chegarmos à conclusão, se por acaso aquele candidato é o ideal ou não para ser contratado pela empresa, o que, aliás, faz todo sentido, não é? Ou seja, o gênero do candidato, masculino, feminino, outro, não tem relação com a sua capacidade. Nós já sabemos disso, estamos apenas, claro, comprovando. Observe ainda que a variável Major Discipline, que é basicamente qual foi a área de graduação daquele candidato, também não tem correlação direta com aquilo que estamos trabalhando neste projeto, hein? Eu vou repetir para que não fique dúvida. Toda essa análise é com base na variável alvo. Se amanhã eu mudo a variável alvo, tudo isso aqui provavelmente será diferente. É por isso que tem sempre que trabalhar em cada projeto orientado a um objetivo. Pois bem, voltamos então e avaliamos como chegamos até aqui. Primeiro, observe algo interessante, hein? DF drop. Opa, o que é o drop? Deletar uma coluna. Nesse caso, eu vou deletar algumas colunas. Primeiro, veja que eu estou deletando as variáveis numéricas, porque eu não uso as variáveis numéricas
para o WE. Até é possível. Colocamos isso para você no manual em PDF, por sinal. Você pode usar o WE e o IV para variáveis numéricas. Só que nós já usamos o mapa de correlação. Quando a variável alvo é uma variável do tipo classe, que é o nosso caso, nós então devemos usar o WE, ok? E aí nós removemos simplesmente as variáveis numéricas, estou fazendo o drop. Também estou removendo a variável target, porque eu não quero calcular a relação da variável target com ela mesma, não é necessário. Estou removendo a coluna ID. Você não usa ID para análise. ID é só para identificar registro, não é necessário usar. Também estou removendo as variáveis city e company size. Agora a pergunta de $1 milhão, né? Por que você removeu essas duas variáveis, meu prezado instrutor? Porque eu quis. Quando eu falo isso, inclusive nas aulas, os alunos ficam completamente desesperados, né? Mas por que você quis fazer isso? Bom, primeiro porque eu quis mostrar para você que eu posso remover. Segundo, essas duas variáveis não apresentam uma informação útil no próprio conjunto de dados. Vamos dar uma olhada? Sobe aqui um pouquinho. Aqui está. Veja que city não aparece cidade propriamente dita, aparece um código. Você sabe qual é a cidade 103? A cidade 40? A cidade 21? Não, nem eu. Portanto, não faz sentido usar essa variável city. Para a variável company size, veja que eu tenho basicamente o tamanho daquela companhia pelo número de empregados, número de funcionários. Eu não considero essa variável de forma alguma relevante para você realizar qualquer tipo de análise com relação a recursos humanos. Ou seja, se o colaborador trabalha em uma empresa que tem 1 milhão de funcionários, ele é melhor ou pior do que uma empresa que tem 10 funcionários? Veja que é uma interpretação. Se você quiser depois manter as variáveis e avaliar o resultado final, tudo bem. Eu estou mostrando para você que a interpretação faz parte do nosso trabalho, quanto analistas de dados. A variável city, na minha opinião, não faz sentido manter. Não tem informação real sobre a cidade, provavelmente os dados foram anonimizados. Com relação à variável company size, é muito mais uma escolha minha, para mostrar para você que isso também é possível, ok? O analista de dados, ele tem todo o direito de tomar decisões, ok? A única coisa que eu recomendo é que você justifique as suas decisões, como eu estou fazendo para você, inclusive. Aliás, vale aqui contar uma anedota bem rápida. Quando eu comecei a ministrar curso aqui na DSA, lá no longínquo ano de 2016, eu ministrava as aulas, que já não existem mais no nosso portal, porque nós já removemos, mas eu não justificava as minhas escolhas, porque para mim estava mais ou menos claro na hora que eu gravava as aulas para os alunos, né? Então eu aplicava a técnica, eu então mostrava o resultado, mas eu não justificava as escolhas. Resultado, havia uma inundação de chamados de suporte perguntando, mas por que você fez isso? Aí eu aprendi com aquele feedback dos alunos que, eu não estava justificando de forma apropriada. Havia justificativa, eu só não estava colocando no vídeo, porque para mim estava mais ou menos claro. Esse é um dos problemas de você fazer uma suposição. Não suponha nada. Pergunte quando tiver dúvida. Nesse caso, eu não perguntei, mas os alunos me deram feedback. Eu quero saber por que você removeu. Qual foi o critério adotado? Então, a partir daquele aprendizado, eu agora sempre justifico todas as minhas escolhas. Você não é obrigado a concordar com as minhas escolhas, ok? Fique à vontade para modificar o projeto e então justificar suas próprias escolhas. Eu estou aqui colocando as minhas escolhas com base na minha experiência e, claro, porque eu estou ensinando conteúdo para você. Pois bem, eu então removo as colunas, veja que eu faço o drop. Eu estou dentro de um loop, ok? Isso aqui agora é programação, hein? Dentro de um loop eu estou fazendo várias coisas. Eu estou dropando as colunas que sobrarem eu faço o loop. Eu então calculo uma crosstab, que é uma tabela cruzada. Nessa tabela cruzada, primeiro eu calculo o WE, você encontrou a fórmula matemática aí no manual em PDF do item anterior. Depois eu calculo o IV, logo na sequência. Veja que o IV é calculado com base no WE, exatamente a fórmula matemática que você encontrou no manual em PDF. Então criamos a tabela cruzada. O que a tabela cruzada nos dá? A variável alvo, que é a target, e a relação com a variável categórica, gender. Só que não é só isso. É a relação da variável alvo com cada categoria da variável categórica. Concorda comigo? Veja que eu tenho categoria feminino, masculino e outro. E aí eu tenho o índice para cada uma das correlações, e aí é só você interpretar com base nos valores que estão nesta tabela. Então eu tenho agora a correlação da variável alvo com a variável de experiência relevante
mas com cada categoria. E vou fazendo isso sucessivamente para todas as variáveis categóricas. Isso aqui já é uma informação valiosíssima, porque eu não estou olhando apenas para a variável em si. Eu estou olhando para cada categoria dentro da variável. Eu posso dizer o seguinte: a categoria masculino na variável gênero tem uma alta correlação com 0 e 1. Ou seja, vamos dar uma olhada aqui no nosso dicionário de dados. Não está procurando por trabalho, 1 está procurando. Veja que a variável de gênero masculino tem alta correlação. Já a variável feminina tem baixa correlação, porque tem muito mais registros do sexo masculino. Mas quando eu calculo WE e IV, o que nós chegamos à conclusão? Que nenhuma categoria é relevante para prever o alvo, para prever o target. Pronto, é só você reproduzir essa mesma interpretação para as demais variáveis. Com base nisso, nós temos então como criar um gráfico que nos permite mostrar exatamente o que eu estou mostrando aqui para você, então chegar às nossas conclusões. Observe ainda que aqui na criação do gráfico, eu primeiro removo as colunas que não me interessam, mantenho somente as colunas categóricas, uma lista vazia para calcular o IV, eu calculo usando o crosstab e a mesma fórmula que eu acabei de mostrar no item anterior, converto para um data frame e aí basicamente crio a figura como você vê na tela. Com base nisso, o que nós podemos concluir até aqui? As variáveis CDI e Experience, que são numéricas, têm uma correlação alta com aquilo que nós queremos prever. Já as variáveis categóricas, que indicam se está matriculado em uma universidade, experiência relevante nível educacional, também tem correlação. Todas as demais poderiam ser descartadas, não ajudam a explicar a nossa variável-alvo. Mas espere, o trabalho não acabou ainda. Já já nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!